Bem-vindo a uma narrativa que mergulha nas profundezas do desconhecido. Desvendaremos a conexão entre as águas primordiais da criação e os nefilins, seres misteriosos que desafiaram as fronteiras entre os céus e a humanidade. Prepare-se para descobrir a relação fascinante entre as profundezas bíblicas e mitológicas, onde águas turbulentas escondem segredos que transcendem o entendimento humano. Aproveite já, e se inscreva, e não deixe de curtir. No princípio, segundo o livro de Gênesis, capítulo 1, versos 1 e diante, Deus deu início à criação do mundo. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite, passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento, e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento, das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento, Deus chamou de céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi, a parte seca, Deus chamou de terra, e chamou os mares, ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. A descrição poética nos leva a visualizar um cenário primordial, onde as águas cobriam a face da terra e uma escuridão profunda prevalecia. No entanto, sobre essa vastidão indiferenciada, o Espírito de Deus pairava, movendo-se sobre as águas. A palavra criadora de Deus ressoou, trazendo ordem ao caos. Deus disse, haja luz, e a luz se fez, dissipando as trevas que envolviam a criação. Em seguida, Deus separou as águas, criando o firmamento para dividir as águas que estavam sob o firmamento das águas que estavam acima. Essa separação trouxe à luz os céus e a terra, estabelecendo uma ordem divinamente ordenada. A narrativa revela a maestria criativa de Deus sobre as águas, destacando a importância simbólica das águas como elemento primordial na formação do universo. Esse relato não apenas descreve o ato inicial da criação, mas também estabelece a base para compreender o papel significativo das águas ao longo da narrativa bíblica. A exploração dos versículos de Gênesis que narram a criação do firmamento e a separação das águas revela um processo divino cheio de simbolismo. Ao declarar, haja um firmamento no meio das águas. Deus planeja uma estrutura celestial que age como uma barreira entre as águas abaixo e as águas acima, fundamentando em um verbo que pode se referir à ação de revestir alguma coisa com uma fina lâmina de metal. O substantivo firmamento se refere à vasta extensão do céu aberto. A separação das águas estabelece um domínio ordenado, onde o firmamento serve como fronteira entre o reino marinho, simbolizado pelas águas abaixo, e os céus, representados pelas águas acima. Essa separação, longe de ser apenas física, assume uma relevância espiritual, destacando a distinção entre os domínios terrestres e celestiais. O firmamento não apenas proporciona um equilíbrio essencial à criação, mas também sugere uma ordem cósmica que transcende a mera física. Em um nível mais profundo, o firmamento representa a harmonia desejada por Deus em seu projeto criativo, integrando o reino marinho com o restante da criação divinamente ordenada. A referência aos nefilins no livro de Gênesis, capítulo 6, versos 1 ao 4, adiciona uma camada fascinante à narrativa da criação. A passagem sugere que os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens, gerando uma descendência conhecida como nefilins, seres que eram poderosos e renomados na antiguidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias, havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração.
Essa conexão entre entidades celestiais e a humanidade revela uma interação extraordinária e, ao mesmo tempo, provoca questões sobre a natureza desses nefilins. A menção deles introduz uma dimensão misteriosa à criação, indicando que, além da ordem estabelecida, houve interferência sobrenatural que resultou em seres excepcionais. O termo nefilins se refere a uma classe de seres que são descritos como gigantes ou semideuses. A palavra nefilim vem do hebraico e é traduzida como os caídos. A origem e natureza exata dos nefilins não são claras, mas acredita-se que eles eram descendentes de anjos caídos, que se relacionaram com mulheres humanas. Segundo a tradição judaica, essa união foi considerada uma transgressão e desagradou a Deus, resultando em um dilúvio que acabou com a vida na terra. Existem também outras hipóteses mais aceitas. A primeira delas considera que os nefilins tenham sido os filhos dos reis pré-diluvianos, que eram chamados de filhos dos deuses, com as mulheres de seus haréns. Esses homens eram agressivos e muito poderosos, e ainda tinham orgulho em transgredirem o padrão moral pregado por Deus. Já outra corrente de interpretação seria a de que os nefilins teriam sido descendentes, que nasceram da mistura entre a linhagem de Sete, filho de Adão, conhecida por ser piedosa e temente a Deus, com a linhagem de Caim, que se rebelava contra Deus. Alguns dos pensadores que foram a favor dessa versão são, por exemplo, Santo Agostinho, o teólogo Cyrus Scofield, e Gordon Lindsay, fundador da Igreja Cristo para as Nações. Os nefilins contaminaram toda a carne. Tudo o que andava, engatinhava, voava e que nadava, caíram sob suas mãos diabólicas. No livro de Enoque, capítulo 7, menciona que os nefilins cuja estatura era de 300 cúbitos, estes devoravam tudo o que o labor dos homens produzia, e tornou-se impossível de se alimentar. Então eles se voltaram contra os homens, a fim de devorá-los, e começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes, para comer sua carne, um depois do outro, e para beber seu sangue, sua carne, um depois do outro, ou de uma outra carne. Durante o tempo do dilúvio vemos que o Senhor menciona tudo o que morrerá na terra, exceto as que estavam na arca e os que estavam no mar. É relatado que mais de 80% dos nossos oceanos permanecem inexplorados, e que conhecemos mais do espaço do que o nosso próprio reino marinho. Sendo que os maiores desafios da exploração do oceano se resumem à física. O Dr. Genical Feldman, oceanógrafo do Centro de Voos Espaciais Goddard, da NASA, explica que o oceano, em grandes profundidades, é caracterizado por visibilidade zero, temperaturas extremamente frias e enormes quantidades de pressão. De certa forma, é muito mais fácil enviar as pessoas para o espaço do que enviar as pessoas para o fundo do oceano, disse Feldman. As intensas pressões no fundo do oceano tornam um ambiente extremamente difícil de explorar. A riqueza simbólica das profundezas bíblicas e mitológicas transcende culturas e mitos, revelando uma fascinante convergência de narrativas aquáticas. Ao explorar mitos de diferentes culturas, encontramos uma variedade de deuses marinhos e criaturas aquáticas, que ecoam a ideia, onde as águas são um reino misterioso e habitado. Na mitologia grega, Poseidon reina sobre os mares. Enquanto na cultura nórdica, o deus marinho Aegir é venerado, esses deuses refletem a crença ancestral na divindade associada às águas e às suas profundezas. No contexto bíblico, as profundezas também desempenham um papel significativo. Passagens como o livro de Jó descrevem o Leviatã, uma criatura marinha colossal, como uma manifestação do poder divino sobre as águas. É também no livro de Jó, capítulo 26, verso 5, lemos que as coisas mortas são formadas debaixo das águas e dos seus habitantes. Isso mostra que há vida dentro das águas, mas nem todos são vivos. O Leviatã não é apenas um ser físico, mas também espiritual. Às vezes chamados de espíritos da água, é um termo genérico, como explicado pelo dilúvio bíblico que varreu toda a criação, com algumas exceções.
A água cobre cerca de 71% da superfície da Terra, assim como mais de 60% da superfície do corpo humano, o que significa que esses espíritos podem facilmente habitar uma pessoa como nós. Dessa forma, não só estamos cercados, mas feitos da água na qual eles foram julgados por seus pecados na época do dilúvio. Essas representações bíblicas e mitológicas sugerem uma compreensão compartilhada de que as águas abrigam seres extraordinários e simbolizam forças além do alcance humano. Ao comparar essas narrativas, percebemos que, independentemente da cultura, há uma reverência pelas profundezas e uma compreensão coletiva de que as águas são um domínio onde a divindade se manifesta. Essa convergência destaca a universalidade do fascínio humano pelas águas e as criaturas misteriosas que nelas habitam, proporcionando uma perspectiva enriquecedora sobre as profundezas bíblicas e mitológicas. A interação de Jesus com as águas, conforme narrado em Marcos no capítulo 5, a partir do versículo 1, é uma passagem que transcende o físico e adentra as dimensões espirituais. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados seus pés e suas mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem. Espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Respondeu ele. Porque somos muitos? E implorava a Jesus, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Essa escolha dos demônios de habitar nos porcos, que posteriormente se jogaram no mar e se afogaram, sugere uma relação com as águas profundas e a expulsão para um domínio inferior. Assim, a interação de Jesus com as águas não apenas ilustra seu poder sobre as forças malignas, mas também enfatiza a ligação simbólica entre as profundezas espirituais e o mar, revelando o papel de Jesus sobre o reino marinho. Em um outro episódio de Jesus, registrado no livro de Mateus, capítulo 14, versos 22 em diante, testemunhamos a manifestação transcendental do poder de Jesus sobre as águas agitadas. Ao ordenar que seus discípulos entrassem no barco e seguissem para o outro lado, Jesus se retirou para orar sozinho. Enquanto isso, a tempestade agitava o mar, e os discípulos, atemorizados, viram Jesus se aproximando, caminhando sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a uma considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados, e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Esse evento extraordinário ilustra não apenas a maestria de Jesus sobre os elementos naturais, mas também simboliza sua supremacia sobre as profundezas do reino marinho. Ao caminhar sobre as águas turbulentas, Jesus demonstra não apenas sua habilidade de subjugar as forças naturais, mas também sua vitória sobre qualquer adversidade que possa emergir das profundezas espirituais. Assim, esse episódio revela a singularidade e a soberania de Jesus sobre as águas, evidenciando sua posição como
Senhor de todas as dimensões, inclusive aquelas que podem ser associadas ao reino marinho. Ao explorarmos as passagens bíblicas que envolvem as águas, desde a criação do mundo até as interações de Jesus com esse elemento, percebemos um padrão marcante: a água, em sua dualidade de causa e vida, serve como palco para manifestações divinas, revelando não apenas a ordem estabelecida por Deus, mas também a intervenção direta do próprio Filho de Deus. Ao caminhar sobre as águas e dominar a tempestade, Jesus não apenas exerce domínio sobre as forças naturais, mas também simboliza sua vitória sobre as forças malignas, representadas por mitos e criaturas mitológicas ligadas às profundezas. Esse poder transcende a esfera física, indicando uma soberania espiritual que vai além das dimensões visíveis. Portanto, somos chamados à reflexão sobre a importância espiritual das águas e do reino marinho, reconhecendo que, assim como Jesus é Senhor sobre as águas turbulentas, Ele também é soberano sobre os aspectos mais profundos e misteriosos de nossas vidas. Que possamos contemplar esse poder, confiando naquele que reina sobre todas as águas, sejam elas físicas ou espirituais.